E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar deste movimento que está acontecendo aí, lá com Rússia, Ucrânia, impactos no Brasil. A Rússia é um importante produtor de algo que é essencial para o Brasil e nós vamos aprofundar nesse vídeo sobre essa questão que pode aí afetar a questão da inflação brasileira, então nos afeta isso, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, assiste até o final porque vai valer a pena. Vamos falar também aí sobre a questão das criptomoedas, tá? Vou trazer uma visão aí, um panorama diferente, alguns contrapontos para você refletir sobre como as criptomoedas podem ser beneficiadas, mas também elas podem ser prejudicadas. Então vamos ficar de olho nisso aí, num possível escalar deste conflito. As coisas podem mudar e a gente precisa ficar de olho nesses cenários, beleza? Vamos falar também sobre um movimento que acontece geralmente antes de crashes financeiros. Então é um indicador que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo, aonde esse movimento de volatilidade que está acontecendo agora, que nós já vamos ver também, ele geralmente precede aqui algumas quedas brutais do mercado. Então a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, um vídeo muito especial para os capitalistas. Convido você a assistir até o final. Já deixa seu like, vamos compartilhando a tela aqui sem mais delongas. Já vai deixando seu likezão e compartilhando pra galera aí nos grupos do WhatsApp, pessoal. Meu objetivo aqui é que mais pessoas invistam antifrágil enquanto ainda é tempo de se antecipar. Vamos lá, pessoal. Então aqui, resumão rápido sobre essa questão da Ucrânia. Então aqui você vê civis, pessoal, estão distribuindo armas, tá? Então estão distribuindo armas para as pessoas comuns lá da Ucrânia, pessoas que nunca pegaram sequer numa arma. Hoje eu estava vendo ali, ao vivo, uma reportagem onde mostrava lá o próprio ministro de segurança, enfim, lá da Ucrânia, e ele estava falando, né, sobre aquele nacionalismo, né, das pessoas lutarem pelo seu país, e você via pessoas que nunca pegaram numa arma lá, pegando armas de uso civil, armas que, né, não tem como você lutar contra um míssil, contra um tanque russo, né? Então a Ucrânia em muita desvantagem aí, e você vê então essa desvantagem ucraniana, e o próprio governo ucraniano sabe disso, né? E eu acho que é uma loucura você colocar o seu povo para lutar numa guerra onde, se ocorrer, né, um conflito armado ali e tudo mais, aonde a Ucrânia com certeza vai estar em desvantagem. Nós já vamos falar agora sobre isso também, sobre Biden, né, os líderes abandonando ali a Ucrânia, então não vai ter apoio do exército americano ou algo assim, até porque a Ucrânia não faz parte lá da OTAN. Justamente isso também é esse conflito aí que o Putin, né, vem aí buscando evitar essa inclusão da Ucrânia lá na OTAN. Então o Putin, ele quer desmilitarizar ali a questão da Ucrânia. Gente, a gente achava que aquela questão de guerra entre Ocidente e Oriente havia cessado, parece que não, parece que eles ainda têm aquela visão de União Soviética e tudo mais na mente, né? Então é uma coisa histórica ali que eles têm. Nós brasileiros talvez não vamos conseguir entender ali aquela, sabe, aquela gana, aquela raça que eles têm, mas é uma questão lá cultural daquela região, muito ainda de fruto, muito de herança ainda daquela União Soviética ali, daqueles conflitos. Inclusive o Putin estava falando que os líderes da Ucrânia eram neonazistas, e aí você começa aquela guerra de informação toda. E o ponto que eu quero falar aqui para fechar essa questão é que os cidadãos ucranianos estão indo para uma guerra que vai ser um banho de sangue, porque o próprio ministro lá da segurança, enfim, o próprio líder lá da Ucrânia que trata dessa questão de segurança falou que eles não têm nada. O próprio governo ucraniano sabe que eles têm desvantagem e estava falando que eles não têm tanque, eles não têm nada, e o povo vai na raça defender o país, e com aquele ar nacionalista, o que é uma loucura, e o que me leva aqui para esse próximo story que eu publiquei lá no meu Instagram ontem. Nesse story que eu publiquei lá no meu Instagram, né, aí eu comento: nunca entendi qual a lógica de lutar pelos interesses dos parasitas estatais.
o ser humano tem evoluído mesmo? Eu te faço essa pergunta, será que o ser humano tem evoluído mesmo, seus capitalistas? Olha onde a gente tá. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de guerra, de algo que pode escalar, né? Se nós não nos entendermos. E aí a questão é, a guerra é um lugar onde os jovens que não se conhecem e não se odeiam, é o lugar onde eles se matam. Por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Por que os velhos, por que esses líderes, que o povo adora um líder, né? O povo adora alguém que diga o que tem que fazer ou não. Esse é o problema. O problema tá no indivíduo, pessoal. Por isso que a gente fala tanto sobre você ser o seu próprio presidente, né? Mas enfim, então esses velhos, esses líderes mundiais aí, eles acabam utilizando das pessoas pra rolar esses banhos de sangue aí. Parece que por entretenimento, porque não faz sentido. Por que os velhos não vão lá e se arrebentam todos, se matam de uma vez e deixam o mundo em paz, né? É uma reflexão aí, pessoal. Então, que essa guerra não faz sentido. E você vê esse movimento aqui dos ucranianos, com aquele sentimento de defender o país e tal, é o cara ali de carne e osso com uma pistolinha e o cara chegando de tanque. Realmente, pra mim, não faz muito sentido. Bom, como a gente falou ali, Estados Unidos e tudo mais abandonaram essa questão por enquanto de enviar exércitos para a Ucrânia. A Ucrânia, ela está sozinha aí neste combate. E aí, abre aspas para o Biden, nossas tropas não vão combater na Ucrânia, afirma Biden em pronunciamento. Muito pela questão que eu falei ali sobre a Ucrânia não fazer parte da OTAN. E o Putinho é um cara genial nesse aspecto aí, porque ele já criou algumas guerras lá dentro, ele criou alguns conflitos, né? Ele criou alguns conflitos dentro da Ucrânia para que ela não possa ser ali inclusa na OTAN. Então o Putin, nesse caso, é um gênio de estratégia, né? Ele é um cara muito estratégico. E aí, então, o presidente norte-americano indica que respostas mais severas serão tomadas somente se os aliados da OTAN forem atacados. Então, aquela história. A OTAN, os membros da OTAN se veem como um único bloco, e aí caso, por exemplo, ali outras regiões que façam parte da OTAN sejam atacados, aí sim eles vão, os Estados Unidos vão enviar as suas tropas. E isso interferiu no mercado financeiro. Nós já vamos falar sobre essa questão aí, de como esse pronunciamento do Biden interferiu positivamente nos mercados financeiros, já que se os Estados Unidos não vão enviar as tropas para um combate na Ucrânia, isso significa então que não vai ter mais gastos, né? Então que não vai ter também um derramamento de sangue. Então tem toda uma questão econômica, a gente já vai falar sobre isso também. Muito bem, quais foram as sanções que os Estados Unidos e tudo mais, teve a União Europeia também e tal, fizeram ali contra a Rússia por enquanto? Limite da capacidade da Rússia de fazer negócios em dólares, libras, euros e ienes. Então, uma limitação ali financeira. Por enquanto ainda não interfiro no SWIFT. Então o SWIFT ainda continua ativo, ainda a Rússia pode utilizar o SWIFT, que é aquele protocolo dos bancos globais, né, para fazer transações globais. E nós já vamos falar aí também das questões das criptomoedas, né? Então perceba que é um quebra-cabeça, tudo vai se linkando e eu vou montando esse jogo aqui com vocês, beleza, pessoal? Então, bloqueio às empresas estatais da Rússia dos mercados de dívida, então vai tentar interferir ali no financiamento, né? Eles vão tentar abafar, vão tentar afogar um pouco ali a questão econômica da Rússia para conter isso aí. Eu acredito que não vai interferir em nada, com certeza o Putin já estava esperando por isso. Também vai ter aqui o corte do maior banco da Rússia do sistema financeiro dos Estados Unidos. Eram alguns bilhões lá que vão ser ali congelados, né? Bloqueio de metade das importações de alta tecnologia da Rússia e congelamento de ativos da Rússia nos Estados Unidos. Então, basicamente, são essas as sanções aqui. Também estava vendo alguma questão de Taiwan. Taiwan, inclusive, nós já vamos falar disso também. Aeronaves chinesas estavam sobrevoando ali a região de Taiwan, e Taiwan agora, a China que é parceira ali da Rússia, né? A China que está mais pro lado da Rússia do que para a Ucrânia, pelo que eu percebo, e a gente viu ali a questão de Taiwan, né? Agora que não vai mais enviar os chips semicondutores e tal lá para a Rússia, né? Então é mais essa questão aí também, beleza, pessoal? Vamos lá.
Como os mercados reagiram ontem com aquele pronunciamento do Biden? Eu estava acompanhando ao vivo esse pronunciamento ali do Biden, né? Onde ele fez aquelas sanções que a gente acabou de comentar. E aí o que aconteceu? Quando os Estados Unidos tiraram o deles da reta ali, o mercado reagiu positivamente. Então o mercado estava derretendo aqui, você percebe que o mercado estava derretendo. A gente naquele vídeo da madrugada até havia comentado sobre essa perda desse suporte importante, que ainda está servindo agora como resistência. Então a coisa tá feia aqui por S&P, a coisa está feia para os mercados financeiros, certo? E então a gente perdeu justamente aquele suporte que eu havia comentado, esse suporte extremamente importante para o S&P 500. O mercado ele deu uma derretida aqui, chegou até quase os 4.100 pontos e voltou com tudo. Fechando até o dia ontem no positivo, tá? Fechando aí, o mercado fechou 1%, 1 e tralala por cento positivo ontem, né? Então ele chegou a derreter um tanto, mas já se recuperou depois desse pronunciamento do Biden, aonde os Estados Unidos, nesse primeiro momento, não vai enviar as tropas lá para a Ucrânia e aparentemente só vai entrar em algum conflito armado se os aliados da OTAN forem atacados, certo? Então, isso trouxe um alívio no mercado, respingou no Bitcoin, Bitcoin bastante correlacionado com os mercados tradicionais, certo? Então, Bitcoin bastante correlacionado com os mercados tradicionais. Então, quando você vê uma aversão ao risco nos mercados tradicionais, o Bitcoin corrige junto. Então, ele ainda não se mostrou uma reserva de valor, apenas um ativo especulativo, e eu trato ele dessa maneira. Embora eu goste do Bitcoin, goste dos fundamentos, eu ainda trato ele como um ativo especulativo, porque é assim que o mercado vê ele, mas nós já vamos aprofundar essa questão, que isso pode mudar, e isso pode até prejudicar o Bitcoin. Eu até estou pensando que não ter uma guerra é mais favorável ao Bitcoin do que ter uma guerra. A gente já vai falar sobre isso também, eu vou dar o meu pitaco, beleza? Bitcoin então tá nessa região aqui, né, do caixote lá que nós já havíamos comentado, há algum tempo, então ele tá justamente nessa região aqui, dos 38 mil dólares, né, nessa região aqui de acumulação institucional. Então a gente vai continuar acompanhando esses movimentos aí, lembrando que em março, tá? E nós já vamos falar de inflação também. Em março nós temos a reunião do Fed, aonde nós não podemos esquecer do que nós falamos aqui no canal já há mais de um ano, que é justamente essa questão econômica. Então a fragilidade macroeconômica e inflação no mundo todo, parece que o Biden, né, ele estava muito interessado em ter uma guerra para justamente você jogar uma cortina de fumaça nesses problemas macroeconômicos. Então nós vamos ficar de olho nessa questão também, seus capitalistas. Por quê? Porque nós temos uma inflação galopante lá nos Estados Unidos. A gente não pode esquecer disso aí, não. E o Fed precisa agir para conter essa inflação, e uma das atitudes que ele poderia tomar é justamente o aumento da taxa de juros para conter essa inflação aí, que é uma das maiores aí dos últimos 30, 40 anos lá nos Estados Unidos. E todo esse conflito aí de Ucrânia e tudo mais pode fazer com que o preço do combustível aumente, alimentos aumentem, a gente já vai falar de questão de fertilizante, a gente vai desenrolando esse quebra-cabeça aqui com vocês, e a questão é que isso pode fazer com que essa inflação aumente. E aí a grande questão que eu tô refletindo nesses últimos dias é: nós já temos um problema que vem desde 2019, antes do problema do vírus. Então, se nós voltarmos aqui nos vídeos do canal, vídeos abertos e gratuitos aqui, se você vê os vídeos de 2019, nós falávamos sobre esse problema macroeconômico fundamental que já vem de 2019. Você lembra que lá por setembro, outubro, só voltar os vídeos aí, teve um problema do sistema interbancário americano, onde as taxas do sistema interbancário ali explodiram. Então já demonstrava um problema ali fundamental nos Estados Unidos, na macroeconomia. Então já existe essa fragilidade desde 2009. Veio a pandemia, a coisa piorou. E jogaram uma cortina de fumaça, jogando toda a culpa de tudo que está acontecendo na economia no vírus. E agora, parece que encobrir mais, jogar mais cortina de fumaça, tem esse conflito aí que a gente tem que ficar de olho aí, porque pode piorar ainda essa questão econômica, gerando mais inflação. E aí, será que os Estados Unidos vai utilizar isso como uma desculpa para continuar imprimindo dinheiro? Então uma guerra poderia fazer com que mais dinheiro fosse impresso, e aí
com mais dinheiro sendo impresso, levaria a, claro, mais inflação, mas levaria aos mercados especulativos continuarem subindo. Então, num cenário de mais impressão de dinheiro, de não enxugamento dessa liquidez que foi injetada aí nos últimos anos, nós poderíamos ver os mercados continuando aí alta infinita. Isso pode acontecer? É bizarro? Sim, é bizarro e pode acontecer. Mas, num cenário aí de inflação onde as taxas de juros comecem a subir e aquela liquidez seja drenada, que eu acredito que agora passa a ser difícil essa liquidez ser drenada, você pode ver aí essa questão da correção dos mercados. Muitas variáveis, o negócio está complicado de tomar uma decisão, né? Mas a gente segue aí falando agora sobre esse indicador que eu havia prometido no início do vídeo, aonde nas últimas 21 vezes que o Nasdaq teve uma reversão do intraday, né? Então, justamente o que é o intraday? É dentro da vela. Então, dentro da vela aqui, você teve essa reversão. Então, no mesmo dia, você teve uma grande queda e no mesmo dia, né, no intraday, então você tem uma grande correção e no mesmo dia essa vela se recupera. Então, nas últimas 21 vezes que o Nasdaq teve uma reversão no intraday, no intradiário aqui, diz o Tavi Costa da Crest Capital, de mais de 5%, isso aconteceu durante mercados de baixa brutais. E aí ele marca justamente esses dias que isso aconteceu. Então, essa volatilidade me lembra muito justamente esses movimentos aí durante grandes correções. E se nós dermos um zoom out aqui, nós já estamos numa correção, aqui do S&P, do Nasdaq, enfim, de todos os... inclusive do Bitcoin. Bitcoin também está em tendência de baixa, tá? Como a gente vem falando, tendência é sua amiga e o Bitcoin está em tendência de baixa, acompanhando aqui o S&P também. Então, desde aqui de janeiro, desde dezembro de 2021, desde o ano passado, o S&P ele vem nessa tendência de baixa. Então nós já estamos aqui em tendência de baixa, pelo menos de curto prazo, para as bolsas americanas e para o Bitcoin. E então nas últimas 21 vezes que ocorreu essa volatilidade aí, ocorreu em mercados de baixa, né? Então a gente vai ficar de olho nisso aí também, tá, pessoal? Porque parece que mais correções podem vir. E aí, dando uma acelerada para o vídeo não ficar muito longo, já está longo aqui, conflito entre Rússia e Ucrânia deve elevar preço de fertilizantes nesse ano 2022 e também para o próximo ano 2023. Para analista sênior da Robank Brasil, a ureia deve atingir patamares de preço acima dos observados em 2021. Quem assiste o canal tem um vídeo que eu falei, vai faltar comida, alguma coisa assim. Vídeo do ano passado, que eu falei sobre toda aquela questão de energia que estava acontecendo lá da China, aquela crise da China. A gente falou, pessoal, temos que ficar de olho nessa questão dos fertilizantes. O Brasil não é autossuficiente nem de combustível, nem de fertilizante. Nós vivemos numa economia global. Então, se tem um problema lá em uma região específica, pode afetar o Brasil. E o que nós estamos vendo agora, seus capitalistas? Em 2021, o Brasil importou da Rússia 9,3 milhões de toneladas de fertilizante para a produção agrícola. Então, Gabriel, o que afeta? Deixa eu arrumar a iluminação aqui. O que afeta esse conflito aí entre Ucrânia e Rússia se escalar? Espero que não escale, mas se escalar para a questão ali de membros da OTAN e tudo mais, o que vai afetar no Brasil? Justamente tudo. Combustível, energia e até mesmo os fertilizantes, que pode afetar o principal negócio aqui, o principal setor brasileiro, que é o agronegócio. Então nós vamos ficar de olho aí. E aí tem essa matéria do G1 que fala da gasolina ao pãozinho, invasão da Ucrânia pode elevar a inflação do Brasil. E aí vai falar justamente sobre essa questão aqui dos combustíveis, sobre as commodities, né, que podem elevar de preço aí, e essa dependência também do Brasil com o mundo, né, pessoal? Então a gente vai ficar de olho nessas questões, tá? Muito bem. Acelerando aqui, para finalizar, Taiwan relata 9 aeronaves chinesas em sua zona de defesa aérea. Então, com o mundo, com as atenções lá para a Rússia e a Ucrânia, será que não é uma oportunidade da China invadir Taiwan? Inclusive, Taiwan que agora não está mais enviando semicondutores para a Rússia? Ou esse envio vai ser reduzido com essas sanções?
Pois é, falando de criptomoedas de volta, aí que me preocupa, matéria da Bloomberg, bilionários russos podem usar Bitcoin para driblar sanções. Então, como a gente estava comentando, o Biden já está ali intervindo em alguns bancos russos lá nos Estados Unidos, União Europeia também, pedindo negociações ali com dólar, euro, enfim. E aí, de maneira positiva, a gente pode ver que os bilionários russos, né, podem começar a utilizar lá o Bitcoin como alternativa desse sistema econômico tradicional, do SWIFT e tudo mais, né, de acordo com essas sanções, tá? Mas isso pode fazer com que o Bitcoin se torne um alvo para que esses países bloqueiem o Bitcoin ou criminalizem e tudo mais. É claro que o protocolo em si ele não pode ser parado fundamentalmente, mas se o governo ameaçar botar uma arma na cabeça das pessoas que utilizam Bitcoin, é claro que as pessoas vão deixar de adotar ele, né? Então, fundamentalmente falando, o Bitcoin é imparável porque ele é descentralizado, então não tem como parar o Bitcoin, então fundamentalmente ele não vai ser afetado, mas se o governo ameaçar de colocar uma arma na cabeça das pessoas que negociam Bitcoin, é claro que elas vão deixar de adotar isso, podem vender e pode acontecer uma treta também. Então, em um cenário, no curto prazo, a gente pode ver uma valorização do Bitcoin dentro daquele cenário que eu falei de inflação, porque o Bitcoin é escasso. Então, tendo essa escassez, ele pode ser uma arma contra a inflação, certo? E também ele tem esse fundamento melhor do que o ouro de transportar, de ser mais seguro de transportar, é muito mais tranquilo, é escasso. Então o Bitcoin é sensacional nesse aspecto, fundamentalmente falando. Mas nós estamos falando de velhos malucos no poder que podem criminalizar ali o uso do Bitcoin, negociar e tudo mais, como vem acontecendo na China, né? E a gente pode ver aí também um movimento contrário, porque eles podem acusar que agora o Bitcoin está sendo utilizado pela Rússia, pelos russos que estão gerando guerra, e aí tem toda aquela guerra de informação, tá, pessoal? Então, é de ficar de olho, a gente vai acompanhar também os rumos que essa coisa vai tomando, tá? E aí, para finalizar aqui, China é a primeira potência a criar a sua própria moeda digital. Então, embora o Bitcoin ele seja imparável, com os governos criando as suas... A China foi a primeira... A China, ela criou o papel moeda, né? Então, e depois o mundo todo adotou. E agora a China é a potência ali a criar a moeda digital estatal. Não é uma criptomoeda, é uma moeda digital centralizada, né? Então é coisas totalmente diferentes. E agora a China é a primeira a criar e os outros países provavelmente vão copiar, assim como fizeram com papel moeda. E isso me preocupa um pouco também, porque fundamentalmente falando o Bitcoin é imparável, mas o Estado tem a força. E o Estado, as pessoas tendem a acatar o que o Estado fala. E isso me gera um pouco de preocupação, tá? Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o que vai acontecer com o Bitcoin, com as criptomoedas, mas eu estou aberto, né, sempre para revisar a minha opinião. Eu gosto muito das criptomoedas, mas numa guerra a força ela ganha e a gente tem que se preservar, tá, pessoal? Então vamos continuar aí as nossas análises, mas eu deixo também essa questão para você refletir que temos duas faces de uma moeda. Nós temos a parte boa, fundamental dela, mas que algumas forças, né, a gente tem que cuidar com o que fala, mas algumas forças podem interpretar que isso está sendo utilizada pelo inimigo, e aí algo que é neutro, né, o Bitcoin é neutro, que pode ser utilizado para o bem e liberdade das pessoas, pode ser visto como um inimigo. Então é isso que eu tô de olho também. Beleza, seus capitalistas? Por hoje é isso. Links aqui de treinamentos e área de membros aqui na descrição. A área de membros eu mostro tudo que eu tô fazendo na minha carteira. E para os alunos, né, do clube, lá tem os módulos de montar a carteira antifrágil, de como se expor, tem a parte fundamental macroeconômica, tem a parte de opções para você que quer ganhar nos colapsos de mercado, tudo lá no Clube dos Capitalistas 2.0, inclusive está rolando cupom de desconto. Então temos o Clube dos Capitalistas, que é o curso, e temos a área de membros para quem quer ver o que a gente está fazendo ali em tempo real. Por hoje é isso, os capitalistas. O vídeo ficou longo, mas é um resumão importante que eu gostaria de passar para vocês. Nos vemos na próxima, já vai deixando seu like. Valeu, seus capitalistas. O negócio tá feio aí. Tchau, tchau. Valeu.